intérprete de Libras, para juntos comandarmos mais uma aula de Educação Física. Então vamos lá, pessoal? O tema da nossa aula de hoje, olha só, está aí na semana 1 do seu PET, da sua apostila, e é intitulado Esporte como Fenômeno Social, Cultural e Político. Então, basicamente, nós vamos falar dessas três dimensões do esporte aí, tá ok? Então, ao final dessa aula, a gente tem que saber duas coisas. Primeiro, nós vamos hoje conhecer a origem do esporte e essas suas múltiplas dimensões, bem como analisar a influência social, cultural e política que o esporte exerce aí em nossas vidas, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essas três dimensões do esporte que está aí no seu PET. Vamos entender que o esporte, pessoal, é muito mais do que simplesmente um jogo, é muito mais do que simplesmente jogar por jogar, tá certo? O esporte, ele tem várias outras dimensões, mas essas aqui são as principais. Como assim, professor? Dimensão cultural. Cultura, a gente viu em umas aulas para trás aí, que cultura são os costumes, hábitos e saberes de um povo, ou seja, aquilo que um povo gosta. No caso aqui no Brasil, nós gostamos de futebol? Sim. Então futebol é cultura? Sim. Futebol faz parte da nossa cultura. É o esporte que o brasileiro mais gosta, que mais acompanha, não é verdade? Em relação ao pilar social, vamos pensar o seguinte, como que as pessoas lidam nas suas relações sociais aí no dia a dia com esse esporte? Vamos pegar um exemplo, que até aí no seu PET, sobre a violência no esporte. Quantas vezes que a gente vê aí pessoas às vezes pacatas, pessoas da paz, que às vezes num jogo de futebol ali do seu time ficam mais exaltadas e chegam até a agredir outra pessoa. Então, tem essa questão das relações sociais. E por último, pessoal, mais importante nós vamos ver aqui é a questão política. A gente vai ver como assim governos e outras instituições usam o esporte para poder fazer propaganda sobre as suas ideologias e muitas vezes até para nos manipular. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso aí, tá certo? Vamos começar a entender quando que isso tudo começou? Isso tudo começa lá no Império Romano, lá na Roma Antiga, com o famoso pão e circo. Tenho certeza que vocês já escutaram esse termo aí, pão e circo. O pão, obviamente é do pão mesmo, Antes a diversão lá dessas apresentações era distribuído pão para os espectadores, para o povão, e o circo era a diversão. Basicamente, no Império Romano a gente tinha as lutas de gladiadores, às vezes é um esporte sangrento aí, uma luta até a morte entre dois homens, às vezes com feras, e as corridas de biga, que essa corrida aqui, dessa carrocinha, essa charretinha puxada por, às vezes, 3, 4 cavalos, ok? Então, na concepção do governo do Império Romano, ele entendia o seguinte, um povo que está bem alimentado, que recebe pão, e no caso a diversão, o circo, vai ser um povo que não vai preocupar em questionar as decisões do governo, Acho que é algo assim bem parecido com o que a gente vive hoje, não é verdade? Assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? Mas vamos trazer a história um pouco mais recente para a gente entender como que a coisa se dá hoje? Vamos falar da Inglaterra século XIX, pessoal. Inglaterra século XIX, essas duas imagens mostram que a Inglaterra estava vivendo. Essa primeira imagem aqui mostra a Revolução Industrial. A Inglaterra estava consolidando ali a sua Revolução Industrial. Como quem gosta de história aí deve saber, as pessoas trabalhavam às vezes 12, 14, 16 horas, era uma jornada exaustiva. Então essa pessoa tinha que ter uma diversão, algo para ela poder assim, ter uma válvula de escape, para poder não reclamar tanto do trabalho, trabalhar ali sem reclamar muito. Então qual que era essa válvula de escape? O esporte. A Inglaterra padroniza as regras de vários esportes, cria o futebol, que acho que é a paixão mundial e a paixão deles também, outros esportes. Então as pessoas saíam das fábricas direto para a diversão, seja para jogar o futebol ou outros esportes, seja para poder assistir. Isso ajudava um pouco ali a conter essa questão de revolta, de busca por melhores salários, tá certo? Então, o futebol aí, e outros esportes atuando nessa questão política. Não só política, viu, gente? Isso foi graças à questão cultural, porque isso virou gosto do pessoal da Inglaterra. Então a população gostava. Tudo bem que tinha um ou outro ali que entendia, Às vezes ficava revoltado com a condição de trabalho, mas a verdade é que eles gostavam mesmo do futebol, como gostam até hoje. É comum lá na Inglaterra até hoje, acabou o expediente, todo mundo ir jogar futebol ou outro esporte. Lá tem vários e vários locais públicos para a prática de esportes. Ainda no século XIX, a gente tem que destacar as Olimpíadas da Era Moderna. Essas Olimpíadas que a gente conhece hoje, que inclusive ia ter uma edição agora nesse ano, de 2020, e que foi adiada devido à pandemia. A primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, olha só, aconteceu no ano de 1896, finalzinho do século XIX. E se hoje a gente tem Olimpíadas, é graças a esse cara aqui, esse bigode estiloso, o Barão Pierre de Coubertin.
Esse cara, pessoal, ele quis reviver, recriar os jogos lá da Grécia. Só que o objetivo dele não era simplesmente jogar por jogar, não. Ele tinha um objetivo: promover a integração dos povos, ou seja, as relações sociais aí entre, né, os outros países, e principalmente promover a paz através dos jogos. Vale lembrar que as Olimpíadas lá da Grécia Antiga era comum, às vezes, dois povos estarem brigando, né, em guerra, e parar para poder participar das Olimpíadas. A Olimpíada era sagrada. Então o Barão queria isso também, uma coisa meio diplomática, meio política. Vale lembrar que a Europa nessa época estava um barrilzinho de pólvora e a Segunda Guerra, aliás, desculpa, né, era questão de tempo ter a Primeira Guerra Mundial aí, como de fato aconteceu, ok? Ainda falando sobre Olimpíadas, a gente tem que destacar isso aqui, ó. A Alemanha nazista, no ano de 1936, pessoal, tentou usar o esporte de forma política. Hitler já estava no poder no ano de 1936 e a Alemanha cedia, né, esses Jogos Olímpicos, e Hitler queria mostrar ao mundo uma possível superioridade da raça ariana. Então, assim, se você pegar as filmagens das Olimpíadas de 36, elas são muito melhores, muito mais avançadas do que a das outras edições de Olimpíadas. Então, ele não só queria provar ao mundo, mas como gravar, documentar. Mas ainda bem que a teoria dele já começa a cair por terra já nos primeiros dias de Jogos Olímpicos, graças a esse cara que nós estamos vendo na tela aqui, um velocista norte-americano chamado Jesse Owens, velocista negro que ganha todas as provas que ele disputou: 100 metros rasos, 200 metros, revezamento 4x100 e salto em distância. Então, assim, aquilo para o Hitler e para a cúpula dele lá da Alemanha nazista foi, assim, um vexame inimaginável. Tanto que o Hitler se recusa a entregar a medalha para o Jesse Owens. Estava previsto que ele entregaria a medalha ao campeão dos 100 metros rasos. E ele se recusa, ele manda alguém entregar a medalha lá. Então, mais uma vez, como esporte, né, ainda bem que foi só tentado, né, não foi consumado, servir de instrumento político para uma coisa ruim. Tá ok? Ainda sobre a Olimpíada, ainda nessa pegada sobre questões políticas, vale destacar também a Guerra Fria. Parece que eu estou dando aula de história, mas a gente tem que pegar um pouquinho disso aí. A Guerra Fria, como vocês devem saber, foi um período ali de uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não teve muito aquela coisa, né? A guerra se chamou Fria, porque ainda bem que não teve nenhuma troca de tiros entre as duas nações. Era uma guerra puramente ideológica. Então as duas nações disputavam quem era a melhor nação em todos os sentidos. Quem tinha as melhores armas, quem tinha o maior exército, quem colocava o homem na lua primeiro. E lógico, quando tinha competição esportiva, um queria ganhar do outro para mostrar a sua superioridade também no esporte, ok? E vale destacar aqui, ó, dois fatos que aconteceram. Primeiro, no ano de 72, a União Soviética consegue vencer os Estados Unidos na final do basquete masculino, algo impensável. Os Estados Unidos, né, perdendo o basquete, o esporte deles. Então aquilo foi um vexame assim, tremendo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos conseguem dar o troco 8 anos depois, vencendo a seleção de hóquei soviética. Seleção essa que fazia 15 anos que não perdia para ninguém. Os Estados Unidos conseguem derrotar na final dos Jogos Olímpicos de Inverno. E detalhe, com garotos universitários, não eram nem profissionais. Então, a gente fala que ficou 1-1 nessa brincadeira. E ainda destacando, teve aquele momento do boicote aos Jogos. Acho que o único momento da história das Olimpíadas que a gente teve boicote. A Olimpíada de 1980 aconteceu em Moscou, então União Soviética. Os Estados Unidos e alguns países do bloco capitalista boicotam e não mandam representantes. No ano de 84, 4 anos depois, a Olimpíada acontece aonde? Nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí, a União Soviética e alguns países do bloco ali socialista resolvem também não mandar representantes. Ficando 1-1 aí, ainda bem que essa guerra ficou só fria mesmo, só dentro do campo do esporte, tá bom? Bom, continuando aqui, já que a gente está falando dos Estados Unidos, eu queria mostrar agora o quanto que uma política de esportes é importante. Né? Os Estados Unidos, que é hoje a maior potência mundial do esporte. Né? E, gente, os Estados Unidos é a maior potência, será que é uma coisa aleatória, porque Deus quis, uma coisa inusitada? Não, só porque os Estados Unidos ele vai para qualquer Olimpíada e ele vai ser o primeiro lugar geral do quadro de medalhas por causa de planejamento, por causa dessa palavrinha de novo, política. Os Estados Unidos têm a melhor política de esportes do mundo. E ela está aí para qualquer país copiar. Basta querer. Lá o esporte começa, olha só, como a gente está vendo nessa imagem, na escola. É lá na base que eu vou revelar grandes jogadores. Isso aqui que a gente está vendo é um jogo de high school, ou do ensino médio, como vocês estão aí agora.
Como é que funciona o esporte lá? Os alunos lá eles recebem tudo que eles precisam. Uniforme, material de primeiro, os ginásios têm toda a estrutura, transporte nesses ônibusinhos amarelos. Muitos alunos meus brincam, professor, como eu queria que tivesse um trem desse no Brasil? Eu também, né? Isso aqui a gente não vê no filme, mas é verdade, tá, gente? Esse ônibusinho amarelo leva os times aí para jogar na competição, então eles recebem tudo. E aí, os jogadores que destacam, eles vão para onde? Eles vão para a faculdade. E vale lembrar que nos Estados Unidos não tem faculdade gratuita. Lá as faculdades são pagas, você tem que juntar dinheiro para pagar. Ou então desenvolver algum talento, seja no esporte, seja na música, seja como as cheerleaders aqui, para poder ganhar bolsa, tá? Para poder cursar a sua faculdade, ok? E aí se você vai para a faculdade, o que acontece? Lá na faculdade, você vai jogar basquete pela sua faculdade, ou você vai assinar um contrato milionário com a NBA? Não, você vai jogar basquete pela sua faculdade, ok? Depois de 4, 5 anos que você se formou, aí sim você entra para o draft da NBA, que é o teste para você tentar virar jogador. Se você não for tão bom para virar jogador, você tem o seu diploma, você está formado, vai seguir a sua vida normalmente. Se você tiver talento para virar jogador, você vai virar jogador. Então perceberam aqui a gama de coisas positivas que essa política de esporte traz? Então, as pessoas que têm talento no esporte, elas têm, ou sua faculdade, elas estão com a vida de certa forma garantida. Ou vai virar jogador, ou vai ter o seu diploma e seguir a sua vida. E não só para essas pessoas. Vale lembrar que é tudo uma cadeia ali, de trabalho que gera. Por exemplo, esse ônibusinho não é de graça, não. Tem que ter alguém para poder dirigir. Esse ônibus tem manutenção, combustível. Alguém fez esse uniforme aqui. Então, olha o tanto de emprego que está gerando. E sabe quem patrocina isso? Não é só o governo, não. Tem iniciativa privada. A NBA, que é a maior liga de basquete dos Estados Unidos, patrocina isso aqui também. Sabe por que a NBA patrocina? Não é porque ela é boazinha, não. É porque a NBA sabe, ela não é boba. Ela sabe que um LeBron James da vida, que arrebentou nessa última final aí, ele vai ficar velho, ele vai aposentar. Se não tiver outros grandes jogadores, não vai ter como continuar. E de onde vai vir grandes jogadores? Da base, lá da escola, ok? Então percebam aí a quantidade de coisa positiva quando a gente tem uma política de esportes realmente eficaz, tá certo? E no Brasil, nós temos uma política de esportes eficaz? O Brasil é o país do futebol? Infelizmente não, né, gente? A gente tem até algumas políticas de esportes aí, isoladas, tá? Mas infelizmente estão longe da política como tem que ser, igual nos Estados Unidos, tá certo? Aqui no Brasil a gente tem essa falsa sensação que o futebol, por exemplo, ele é um meio de ascensão social. Isso é mentira. Um jogador aqui, para poder chegar no profissional, são raros os que chegam. Aliás, são raros os que chegam na categoria de base. Para virar profissional, então, é mais difícil ainda. Dos que viram profissional, raros são aqueles que conseguem jogar em time de Série A e Série B, que tem um salário melhor. E raríssimos mesmo são aqueles que vão para a Europa, disputar a Champions League e ganhar altos salários. Então, isso aí é falso, tá? Essa ideia de ascensão social. A grande realidade do Brasil, infelizmente, é esse campinho. E sabe por que a gente, vira e mexe, a gente revela um Neymar da vida? É porque a gente é um país com mais de 200 milhões de habitantes. Então, no meio de 200 milhões de habitantes, vai sair um ou outro jogador bom. De vez em quando sai um Neymar. Mas se a gente tivesse uma política de esportes de verdade, igual dos Estados Unidos, pode ter certeza que a gente teria uma seleção de Neymar, assim, do goleiro até o 11. Ok? Infelizmente, eu rezo todo dia para que os nossos governantes aí, desde a esfera federal até a municipal, olhem com mais carinho, o caminho é o esporte, não só para a questão educacional, mas para tudo. Os benefícios são enormes, ok? Bom, com isso, pessoal, a gente conclui que o esporte nunca será só um jogo, Não era esse o objetivo da aula, mostrar que o esporte tem essas suas dimensões? E essas dimensões cultural, social, sempre serão exploradas de forma política, tá certo? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa aula, Eu falei essa primeira parte aí da semana 1, do PET de vocês, e agora eu gostaria de entrar um pouquinho na semana 4. Na semana 4 aí do seu PET, tem uma sugestão aí de atividades físicas na pandemia, isso mesmo. Se você for ler aí o seu PET 4, tem diversas sugestões, desde alongamento, a exercício de força, a exercício cardiovascular. Nós vamos fazer um pouquinho de cada um deles, tá certo? Nós vamos começar nessa primeira aula aqui, com os exercícios de flexibilidade.
E eu vou pedir para vocês para ficar conosco aí na próxima aula também do segundo ano, que tem um tema aí bem parecido com a aula de vocês, onde faremos também um trabalho relacionado aí a treinamento de força. E na aula do terceiro ano, de cardiovascular, tá? Então fica por aí, não sai daí não, que hoje tem esse treinamento legal para a gente poder fazer aí em casa, tá certo? Bom, flexibilidade, como vocês estão vendo aqui, né? A menininha se alongando ali, nada mais é do que alongamento. Então nós vamos mostrar aqui alguns alongamentos para vocês, alongamentos simples, alongamentos que eu tenho certeza que vocês já conhecem aí, tá? No dia a dia de vocês. Então é só fazer. Alongamento tem risco, pessoal, de ter lesão, coisa do tipo? Não tem muito não, tá? Alongamento é uma coisa mais tranquila, mas lógico, sentiu alguma dor, alguma coisa do tipo, interrompe o alongamento, beleza? Não faz não. Bom, como é que vai funcionar? Nós vamos trabalhar basicamente, ó, alongamentos de pescoço, ok? Alongamentos de membro superior, que são os braços, alongamento de tronco e alongamento de membros inferiores. Cada alongamento, pessoal, você vai segurar aí por mais ou menos 30 segundos, ok? 30 segundos do lado direito, 30 segundos do lado esquerdo. É importante, flexibilidade, eu não tenho ganho de flexibilidade se eu não segurar por pelo menos 30 segundos. Então segura aí, ok? Eu não vou fazer por 30 segundos por questão de tempo de televisão, ok? Mas você pode aí, fazendo pausado, com calma. Se tiver muito rápido aqui, lembrando que essa aula está disponível aí no Conexão Escola e no canal do YouTube da Rede Minas, então você pode acessá-la depois e fazendo pausado e olhando aí como é que faz com tranquilidade, tá ok? Vamos lá, eu coloquei minha imagem mesmo, está aqui, mas vou demonstrar aqui também. Primeiro nós vamos alongar o pescoço, ó, 30 segundos para o lado direito ou o lado esquerdo, você escolhe o lado que você vai começar, ó, puxa bem, e depois mais 30 segundos para o lado esquerdo. Gente, puxa bem, sente alongando essa musculatura aqui, tá? Cuidado para não puxar de uma vez assim, dar um torcicolo, ok? E vai segurando aí, tá bom? Então, pescoço, primeiro, tá lá a imagem, tá fácil. Agora nós vamos fazer, ó, um alongamento para cima. Nós vamos colocar a mão aqui, ó, próximo ao queixo e vamos empurrar a nossa cabeça para trás, alongando essa parte do pescoço. Então, segurou, vai contar aí 30 segundos, ok? Depois nós vamos alongar, ó, para baixo, queixo no peito, segura e conta também 30 segundos, sentindo essa parte, ó, de trás aqui do pescoço, ok? Agora tronco. O tronco é o seguinte, nós vamos esticar como se a gente estivesse pegando uma corda, ó, lá em cima, tá? Vai puxando tudo aí, leva o corpo um pouquinho para trás, alonga tudo, tudo mesmo, puxa mesmo, como se estivesse preguiçando, ó. Ok? 30 segundinhos também nessa posição. Agora nós vamos partir para os alongamentos, ó, de braço. Aliás, antes de partir para braço, já que a gente fez pescoço, ó, dá um giro no pescoço aqui, ó, para a direita e para a esquerda para continuar. Braço, eu vou segurar aqui, ó, meu cotovelo e vou puxar para baixo. Eu virar de costas aqui para ver, ó, eu tenho que puxar bastante mesmo o meu braço, ok? Sentindo essa parte de trás. 30 segundos de um lado, 30 segundos também do outro, ok? Acabou esse, eu vou alongar essa parte aqui, ó. Essa parte eu vou segurar assim, ó, e vou puxar tudo, inclusive polegar. Não deixa o polegar solto, não, senão ele fica com ciúme, ok? Seguro o polegar, deixa esse negocinho aqui. E o outro lado também, mais 30 segundinhos de novo, sem esquecer o polegar. Estica bem essa parte aqui do antebraço, hein? Isso. Seguindo. Ainda em braço, olha só, vou pegar o meu cotovelo aqui e vou trazer o meu cotovelo aqui bem para perto. 30 segundos de um lado, 30 segundos também do outro, ok? Agora nós vamos para a perna. A perna é muito tranquila, eu vou pegar, vou alongar essa parte aqui, ok? Vou segurar e puxar. Quanto mais você puxar, mais você vai sentir a parte anterior aí da sua perna, ok? Mesmo esquema, 30 segundos para um lado, olha só. 30 segundos para o outro. Agora nós vamos alongar a parte posterior. Para alongar a parte posterior, eu vou segurar o meu joelho como se eu fosse, ó, encostar ele aqui direto no meu abdômen. Eu não vou puxar muito por causa do microfone aqui, tá? Senão vocês não vão me escutar.
mas puxem, tá? Até como se fosse encostar. 30 segundos de um lado e também 30 segundos do outro. Desse jeito aqui, ó. Voltar na imagem igual eu demonstrei. Beleza? Para finalizar, ó, 2. Primeiro, eu vou abaixar sem encostar, sem dobrar o joelho, ó, e vou tentar encostar o pé, a ponta do dedo, ó, na ponta do pé. Não encostou, vai até onde você consegue. Vou fazer isso com a perna fechada, 30 segundos, e depois 30 segundos, ó, com a perna afastada, ok? Vou lá embaixo também e fico aí por 30 segundos, beleza? Bom, pessoal, por hora é isso, esse treino de flexibilidade. Quero convidar vocês de novo a ficar com a gente aí. Na aula do segundo ano nós vamos fazer o treinamento de força, que é um treinamento muito legal. Lembrando que a aula está disponível, se ficou rápido aqui, vai parando lá, ok? Vai fazendo pausadamente, olhando no Conexão Escola no YouTube, tá? Do jeito que der para vocês aí, tá certo? O meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima.